Olá pessoal, vamos para a nossa aula de matemática e hoje nós vamos aprender multiplicação de números decimais. Então aqui nós temos 2 inteiros e 85 centésimos vezes 4, ou seja, 4 vezes 2 inteiros e 85 centésimos. Se fosse dinheiro seria R$ 2,85. Quanto que é 4 vezes R$ 2,85? Então, nós vamos montar a multiplicação. Então, 2 inteiros e 85 centésimos vezes 4, certo? 2 inteiros e 85 centésimos. Relembrando que aqui é a parte inteira, 2 inteiros. Aqui é a parte dos décimos, então seria 2 inteiros, 8 décimos, 5 centésimos, que forma 85 centésimos. Se tivesse uma terceira casa aqui, a gente falaria milésimos, né? Então, como é que vai fazer? 2 inteiros e 85 centésimos vezes 4. Então, vai fazer dessa forma. 4 vezes 5, 20. Coloca 0 e vão 2. 4 vezes 8, 32. Com 2, 34. Aí vão 3. 4 vezes 2, 8. 8 e 3, 11. Então, aí agora aqui no final eu conto as casas decimais. Quantas casas decimais tem? Tem 2 casas. 1, 2. Aí eu vou contar aqui no resultado. 1, 2. Então, 11 inteiros e 40 centésimos. Então, se fosse dinheiro, 4 vezes R$ 2,85 daria R$ 11,40. Então, é dessa forma que a gente faz. A gente multiplica como se fosse 4 vezes 285 e conta a vírgula no final, no resultado da conta. Então, aqui tem 2 casas. O 8 e o 5 está após a vírgula. Aí eu volto 2 casas, 1, 2. Então, 1, 2. Então, fica dessa forma, 11 inteiros e 40 centésimos. Aqui eu tenho 1 inteiro e 95 centésimos, vezes 5. Se fosse dinheiro, seria R$ 1,95 vezes 5. 5 vezes R$ 1,95. Quanto vai ser? Vamos montar a conta. 1 inteiro e 95 centésimos vezes 5. Aí eu multiplico normal, como se fosse 5 vezes 195. 5 vezes 5, 25. Coloco 5, vão 2. 5 vezes 9, 45. Com 2, 47. Vão 4. 5 vezes 1, 5. E 4, 9. Então, deu 975. Quantas casas tem após a vírgula? 2. O 9 e o 5. Tem 2 casas. Aí eu vou voltar 2 casas aqui, então. 1, 2. Então 9 inteiros e 75 centésimos. Então, se fosse dinheiro, 5 vezes R$ 1,95 daria R$ 9,75. Então, dessa forma que faz. Agora aqui embaixo eu tenho 3 inteiros e 75 centésimos, vezes 2 inteiros e 5 décimos. Porque eu leio aqui, ó, 2 casas. Ó, aqui é a casa dos décimos centésimos, então eu leio 75 centésimos. A primeira casa depois da vírgula é décimo, então por isso que eu leio 2 inteiros e 5 décimos. Se eu quiser ler centésimo, eu tenho que acrescentar um zero aqui. 2 inteiros e 50 centésimos. Como que eu vou fazer? Eu multiplico como se fosse 3,75 vezes 2,5, certo? Multiplico como se fosse 25 vezes 375. Como é que vai fazer? 5 vezes 5, 25. Vão 2. 5 vezes 7, 35. Com 2, 37. Vão 3. 5 vezes 3, 15. Com 3, 18. Agora eu vou multiplicar o 2. 2 vezes 5, 10. Coloca o 0 e vai 1. Eu coloco na casa das dezenas, porque eu estou multiplicando como se eu estivesse multiplicando 20 vezes. Aí essa casa aqui da dezena, ela fica aqui, é como se fosse um zero. Então eu tenho que saltar essa casa, que eu estou multiplicando
é 2 dezenas. Então, tem que colocar debaixo da dezena. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 7, 14. Com 1, 15. Vai 1. 2 vezes 3, 6. Com 1, 7. Aí eu somo, como se eu estivesse multiplicando 25 vezes 375. Quanto que é 25 vezes 375? Vai colocar 5. 7 mais 0, 7. 8 e 5 dá 13. 13. Vai 1. 7 e 1, 8 com o que foi? 9. Se fosse 25 vezes 375, daria 9.375. Só que aqui eu vou contar as casas decimais. Aqui eu tenho 2 casas e aqui eu tenho 1. Então, são 3 casas no total. 2 casas e 1. Então, eu vou voltar 3 casas aqui no resultado final. Vou voltar o 5, 1, o 7, 2, o 3 casas. Então, a vírgula vai ficar aqui. Voltei 3 casas. Então, 3 inteiros e 75 centésimos vezes 2 inteiros e 5 décimos vai dar igual a 9 inteiros e 375 milésimos. Por que eu falo milésimo? Porque a primeira casa é décimo, centésimo, milésimo. Então, vai dar 9 inteiros e 375 milésimos. Então, é dessa forma que eu faço. Eu conto, eu multiplico e conto o número de casas no final da conta. Então, aqui tem 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, é dessa forma que eu faço. Aqui eu tenho 1 inteiro e 25 centésimos vezes 1 inteiro e 5 décimos. Vamos montar 1 inteiro e 25 centésimos vezes 1 inteiro e 5 décimos. Como que eu multiplico? 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 2, 10, com 2, que foi 12. Vai 1. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. Pronto. Eu multiplico como se fosse 15 vezes 125. Então, o 5 deu 625. Agora, eu vou multiplicar a uma dezena, certo? Aí, eu tenho que colocar debaixo da dezena aqui, ó. 1 vezes 5, 5. Aí, eu salto essa casa, porque eu estou multiplicando 10 aqui, certo? Uma dezena. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Então, dessa forma que eu faço. Agora, eu vou somar 5, 7, 6 mais 2, 8... deu 1.875. Se fosse 15 vezes 125, daria 1.875. Só que aqui eu tenho que contar as casas. Aqui eu tenho 2 casas e aqui eu tenho 1. Então, um total de 3 casas. Para mim voltar no resultado aqui. Então, eu vou voltar 1, volto 5, 2, 3. Então, a vírgula vai ficar aqui. Então, a resposta vai ser 1 inteiro, 875 milésimos. Então, essa é a resposta dessa minha conta. Agora que eu tenho algumas situações, problemas. Se uma caneta custa R$1,50, quanto custará 2 canetas? Então, se uma caneta custa R$1,50, 2 canetas vão custar quanto? Então, vão ser 2 vezes R$1,50. Então, vou colocar aqui. R$1,50 vezes 2. Certo? Quanto vão custar 2 canetas? 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5 é 10. Coloca o 0 e vai 1. 2 vezes 1, 2. E 1 que foi 3. Então, agora como que eu conto as casas? Quantas casas tem após a vírgula? Tem 2. 1, 2, certo? Só tem 2 casas. O 5 e o 0 após a vírgula. Eu volto 2 casas. 1, 2. Então, 2 canetas vão custar R$3. Certo? Essa é a resposta. Agora, quanto custará 5 canetas? Então, se uma caneta custa R$1,50, 5 vão custar quanto? Aí vai ser R$1,50 vezes 5. Eu vou achar o preço de 5 canetas. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. Coloca o 5 e vão 2. 5 vezes 1, 5. Com 2 que foi 7. Agora eu vou contar a vírgula, as casas decimais. Tem 2 casas, 1, 2. Só tem 2 casas, eu vou voltar 2. 1, 2. Então, 7,50. Então, 5 canetas vão custar R$7,50. Agora que eu tenho, qual será o preço de 11 canetas? Então, aqui eu tenho, uma caneta custa R$1,50. Vezes 11 agora, certo? Vezes 11.
Eu faço como se fosse 11 vezes 150. Vou multiplicar primeiro 1 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Agora soma os valores 0, 5, 6, 1. Quantas casas decimais eu tenho aqui? Eu tenho duas casas após a vírgula, certo? O 5 e o 0. Aí eu volto duas casas. Uma, duas. Então, ó, 11 canetas vão custar R$ 16,50. Agora, qual será o preço de 11 canetas? Uma caneta custa R$ 1,50. 15 canetas vão ser 15 vezes R$ 1,50, certo? Dessa forma, eu faço como se fosse 15 vezes 150. Aí vai ser 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. Coloca 5 que vão 2. 5 vezes 1, 5 e 2, 7. Multipliquei o 5. Agora eu vou multiplicar o 1. Que no caso é uma dezena. 1 vezes 0, 0. Eu tenho que colocar a partir da dezena. Eu tenho que deixar esse espaço vago aqui, certo? 1 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Agora eu vou somar os dois valores. 0, 5. 7 mais 5, 12. Coloco 2, vai 1, 1 e 1, 2. Quantas casas decimais eu tenho? Eu tenho duas casas após a vírgula, o 5 e o 0. Eu volto duas casas, uma, duas. Volto o 0 e volto o 5. Então, quanto custará? Qual será o preço de 15 canetas? Então, vão custar aqui R$ 22,50. Agora eu tenho aqui essa situação problema. Marcos possui 15 moedas de 50 centavos e 15 moedas de 25 centavos. Quantos reais Marcos possui? Então, se Marcos possui 15 moedas de 50 centavos, então ele possui 15 vezes 50 centavos, que são 15 moedas, então isso aqui já é uma conta de vezes. Então vai ficar assim, 0,50, que é 50 centavos, vezes 15. Isso aqui é uma conta. E ele possui 15 moedas de 25 centavos. Então, ele possui também 15 vezes 25 centavos. Então, vai ser outra conta aqui. 0,25 ou 25 centavos vezes 15. Então, eu consigo montar duas contas a partir desse problema. Marcos possui 15 moedas de 50 centavos, então 15 vezes 50, e 15 moedas de 25 centavos. Quantos reais Marcos possui? Então, vamos ver quantos reais ele possui de 50 centavos e quantos reais ele possui de 25 centavos. Então, vai fazer dessa forma. É como se fosse 15 vezes 50. Vai ser 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. Vão 2. 5 vezes 0, 0 com 2, que foi 2. Agora eu vou multiplicar a dezena. Aí eu vou colocar a partir da dezena, que eu deixo esse espaço vago. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 0, 0. Aí eu vou somar. Somar aqui agora. 0, 5, 7, 0. Quantas casas decimais tem após a vírgula? São duas casas, uma, duas, após a vírgula. Então, eu vou contar uma, duas. Então, de 50 centavos, ele vai possuir R$ 7,50. Isso em moedas de 50 centavos. Agora, vamos ver quantos reais ele possui com moedas de 25 centavos. Vamos lá. 5 vezes 5, 25. Vão 2. 5 vezes 2, 10 e 2, 12. Vai 1. 5 vezes 0, 0 e 1, 1. Agora vamos multiplicar a dezena. O 1. 1 vezes 5, 5. Coloco aqui. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 0, 0. Agora eu vou somar esses valores. 5. 5 e 2, 7. 2 e 1, 3. 0. Quantas casas decimais tem aqui? Duas. O 2 e o 5, né? Vou voltar duas casas decimais. Uma, duas. Então, de 25 centavos, ele possui R$ 3,75. Então, ele possui R$ 7,50 em moedas de 50 centavos e ele possui R$ 3,75 em moedas de 25 centavos. Quantos reais Marcos possui? Então, eu vou ter que somar os dois valores. Então, ele possui R$ 7,50,
R$ 7,50. De 50 centavos ele possui R$ 3,75 em moedas de 25 centavos. Aí eu vou somar os dois valores para me saber qual é o total do seu dinheiro. Qual é o total de reais que ele possui. Então vamos ver quantos reais ele possui. 5. 7 mais 5, 12, vai 1. Vai 1. 7, 3, 10 e 1, 11. Aí aqui na adição eu coloco vírgula abaixo de vírgula, certo? Vírgula abaixo de vírgula e somo. Então ele possui R$ 11,25. Quantos reais Marcos possui? Resposta: possui R$ 11,25. Então essa é a resposta do problema. Então é isso, pessoal. Até mais.